Fala galera, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades coligativas. Uma coisa importante de eu ressaltar é o seguinte: nós vamos falar dos aspectos qualitativos. O que isso significa? Nós vamos nos preocupar em explicar o que acontece, tá? Não em quantificar o que está acontecendo. As propriedades coligativas são propriedades de um solvente que elas se modificam com a adição de um soluto não volátil, tá? E a coisa mais importante a gente entender é, elas dependem apenas da concentração de partículas em solução, ou seja, independe de quem eu tenho em solução. O que importa é qual é a concentração de partículas em solução, beleza? Mas antes de começarmos a falar das propriedades coligativas propriamente ditas, vamos discutir um pouquinho sobre alguns conceitos que vão ser importantes para a gente. Tá? Primeiro falando aqui sobre pressão de vapor. Tá? Então, a pressão de vapor ela é a pressão exercida pelo vapor, ou seja, quanto mais vapor eu tiver, maior a pressão de vapor. E uma coisa que tem que ficar clara para a gente é o seguinte: a gente vai falar nessa pressão de vapor no momento em que a gente tiver um equilíbrio dentro do sistema. Como assim? Repara, eu tenho aqui um estado inicial em que eu tenho um líquido. Ele vai começar a evaporar e vai chegar um momento que vai ocorrer um equilíbrio dinâmico, ou seja, para cada molécula de solvente que estava no estado líquido, que passe para o estado gasoso, uma vai sair do estado gasoso e vai voltar para o estado líquido. Ou seja, eu tenho um sistema em que as quantidades do meu solvente no estado gasoso e no estado líquido são constantes, tá? Mas isso não significa que o sistema está parado. Eu tenho uma troca nos dois sentidos na mesma velocidade. Então, gente, algumas considerações importantes sobre pressão de vapor. Primeiro, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Então, pessoal, quanto maior a temperatura, maior a quantidade, número de moléculas que eu vou conseguir evaporar. Se eu tenho mais vapor, tenho maior pressão de vapor, tá bom? Quanto mais intensas interações intermoleculares, menor a pressão de vapor. Repare, eu tenho aqui o éter etílico, eu tenho o etanol e eu tenho a água. O éter etílico ele é levemente polar, tá? Vai fazer interações de tipo de polo. Eu tenho aqui o etanol e a água. Ambos conseguem fazer ligação de hidrogênio, só que o etanol tem aqui dois carbonos que fazem interação um pouco mais fraca, que é a interação de polo induzido, tá bom? Então, repare, quanto maior a intensidade das ligações, das interações entre as moléculas, menor a pressão de vapor. Reparem, a água, que só faz ligações de hidrogênio, que entre elas a interação mais forte, é a que possui menor pressão de vapor. O éter etílico, que faz interações mais fracas, é a que possui maior pressão de vapor. Quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. Ou seja, pessoal, quanto maior o ponto de ebulição da substância, menos volátil ela é, ou seja, menos ela evapora, consequentemente, menor é a pressão de vapor. No ponto de ebulição, a pressão de vapor da substância é igual à pressão do ambiente. Então, conforme eu já falei com vocês, eu tenho a minha pressão de vapor variando de acordo com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a minha pressão de vapor. Reparem, quando eu tenho uma temperatura de 34,5 graus, eu tenho aqui a pressão de vapor de 1 atm por éter etílico. O que isso significa? A 1 atm, o ponto de ebulição do éter etílico é igual a 34,5 graus. Por quê? Para eu ter a ebulição, eu preciso que a pressão de vapor do meu solvente seja igual à pressão ambiente, beleza? Da mesma forma, olha só aqui para a água, que é um ponto de ebulição bem conhecido. A 1 atm, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para a gente entender, por exemplo, alguns processos como a mudança do ponto de ebulição de acordo com a pressão. Então, pessoal, por exemplo, o funcionamento de uma panela de pressão se baseia nesse princípio. Como funciona uma panela de pressão? Eu tenho lá, por exemplo, a água entra a 1 atm, que é a pressão atmosférica, a 100 graus em ebulição. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão do sistema e, conforme eu falei para vocês, para que ocorra ebulição, a pressão de vapor precisa ser igual à pressão de dentro desse sistema. Ou seja, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura necessária para alcançar essa pressão. Então, isso faz com que eu aumente o ponto de ebulição. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui sobre as propriedades coligativas. Primeira propriedade que a gente vai falar é a tonoscopia. A tonoscopia vai dizer para a gente o seguinte: a adição de um soluto não volátil vai diminuir a pressão de vapor do sistema. Tá? O que isso significa? Quanto maior a concentração de soluto, menor a pressão de vapor que eu tenho do meu solvente. Já a ebullioscopia vai dizer para a gente que ocorre o aumento no ponto de ebulição de um solvente devido à adição de um soluto não volátil. Se eu pegar, por exemplo, a água pura, a 1 atm, tá? E eu colocar ela para aquecer, quando ela alcançar a temperatura de 100 graus, ela vai começar a ebulir, vai ferver, tá? Agora, se você pegar, por exemplo, e adicionar sal, o que vai acontecer? Essa água vai passar a ferver a temperatura maior. Uma forma simples de você conseguir ver isso é a seguinte:
Você pode pegar, colocar água para ferver e quando ela começar a ferver, você adicionar sal. Você vai perceber que a água vai parar de ferver e ela vai precisar aquecer mais ainda para poder alcançar um novo ponto de ebulição. A croscopia diz o seguinte, que ocorre diminuição no ponto de fusão, tá, do meu solvente quando eu adiciono um soluto não volátil. Tá? Um exemplo disso aqui é quando, por exemplo, as pessoas que moram em lugares muito frios, elas adicionam sal na neve para poder fazer ela derreter. O que vai acontecer? Quando você adiciona sal, você aumenta a concentração, né? Isso você adiciona um soluto não volátil. Isso diminui o ponto de fusão da água, até que ela chegue a um ponto em que, para ela congelar, ela precisa ter uma temperatura mais baixa do que a temperatura ambiente. Então, ela passa para o estado líquido. Um outro exemplo interessante também é o do etileno glicol, que é adicionado no radiador, tá, dos carros, e ele serve tanto para poder evitar que a água congele lá dentro, caso seja um lugar muito frio, tá? Porque eu adiciono um soluto não volátil, diminuo o meu ponto de fusão, como da mesma forma ele evita que o motor ferva, ou seja, que a água que está dentro do radiador ferva, porque devido à ebulioscopia eu aumento o ponto de ebulição também do sistema ali dentro. Antes de a gente falar da osmometria, a gente vai falar de alguns conceitos importantes. Primeiro, falar de osmose, tá? O que é a osmose? Ela é a passagem de solvente, tá? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No processo da osmose, o meu solvente vai passar por uma membrana semipermeável, porque semipermeável ela permite a passagem de solvente, mas não permite a passagem de soluto. Beleza? Coloquei aqui um exemplo para vocês. Olha, eu tenho aqui um tubinho U, coloquei aqui uma membrana semipermeável. Desse lado tem água pura, desse lado tem uma solução. Então, aqui, entre aspas, eu tenho uma concentração igual a zero, porque eu tenho água pura, e aqui eu tenho uma solução, ou seja, tem uma concentração maior desse lado do que desse lado. Aqui eu tenho uma solução hipertônica em relação a essa. Quem tem uma concentração maior, ela é hipertônica em relação a quem tem concentração menor, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer, nesse caso, uma passagem de água, que é o meu solvente, do lado menos concentrado, que é o lado hipotônico, para o lado mais concentrado, que é o lado hipertônico, tá? Esse processo é a osmose. Então, repare o que aconteceu aqui. A água foi passando para esse lado, à medida que a água foi passando para esse lado, eu comecei a aumentar a coluna de água desse lado aqui. Não foi isso, gente? Então, olha o que vai começar a acontecer. Essa diferença que eu tenho aqui de massa de água vai começar a exercer uma pressão. A pressão necessária para eu parar aqui o processo de osmose é o que a gente chama de pressão osmótica. Beleza? Repare que depois desse processo, essa solução que está mais diluída. Repare que a quantidade de soluto é a mesma, até botei o mesmo número de bolinhas, porém ela está agora dissolvida numa quantidade maior de solvente. Beleza? Falando também um pouquinho aqui para vocês sobre a osmose reversa. Ela é um processo inverso da osmose. O que eu vou fazer? Vou vir aqui desse lado, vou exercer uma pressão no sentido inverso da osmose, tá? E é importante que essa pressão seja maior do que a pressão osmótica. Porque se ela for igual, eu só paro o processo de osmose. Então, eu vou exercer uma pressão aqui, tá? No sentido inverso ao da osmose, uma pressão maior que o da pressão osmótica, e vou fazer com que o meu solvente saia da minha solução mais concentrada e vá para menos concentrada. Por isso, ela é usada como processo de separação. Se eu, por exemplo, faço a osmose reversa nesse processo aqui, eu vou passar a água para esse lado, onde tem somente água pura. Então, conforme nós já definimos, pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre um sistema para evitar que a osmose ocorra. Então, a pressão osmótica vai ser o único tópico que eu vou abordar no aspecto quantitativo, tá? Porque já caiu na prova discursiva da UERJ, então é bom a gente saber, beleza? Então, eu posso calcular a minha pressão osmótica, tá? Como π, que é a pressão osmótica, igual a molaridade da solução, vezes R, que é a constante dos gases, aquela mesma que a gente usava lá quando a gente estudava gases ideais, tá? T, que é a temperatura em Kelvin, e I, que é o fator de Van Hoff. Eu só vou precisar usar esse fator de Van Hoff quando tiver soluções iônicas. E nesse caso, considerando uma dissociação de 100% do meu soluto, o I vai ser igual ao número de íons gerados. Por exemplo, no caso do cloreto de sódio, o NaCl, o meu I seria igual a 2, porque eu gero dois íons, que é o íon sódio e o íon cloreto. Beleza? E classificando as soluções aqui em relação às pressões osmóticas. A, que é de B, A é hipertônica em relação a B. Quando a pressão osmótica de A é igual à pressão osmótica de B, A é isotônica em relação a B. Quando a pressão osmótica de A é menor que a pressão osmótica de B, A é hipotônico em relação a B. Então, gente, fazendo agora aqui alguns exemplos para a gente poder ver um pouquinho melhor a aplicação desses conceitos que a gente estudou.
A questão 1 está falando para a gente considerar aqui 3 soluções, soluções A, B e C, tá? Repara que todas elas têm a mesma concentração de solutos diferentes. E ele deu aqui para a gente 3 curvas e quer que a gente associe cada curva, tá, com cada solução. Então, primeira coisa, pessoal, eu falei para vocês que as propriedades coligativas dependem única e exclusivamente da concentração de partículas em solução. Então, a gente pode parar e pensar, todo mundo 0,1 mol por litro, então todo mundo deveria ser igual. Não, tá? Eu tenho que levar em consideração o seguinte, no caso aqui, por exemplo, do NaCl, do cloreto de sódio, ele se dissocia em Na+, e Cl-. Ou seja, ele gera 2 partículas. Então, a minha concentração de partículas aqui é 0,2 e não 0,1, porque eu dobro essa quantidade porque eu gero 2 íons. No caso aqui da glicose, isso não ocorre. Eu não tenho dissociação, tá? Então, ele mantém a mesma concentração. Já no caso aqui do cloreto de sódio, o que vai acontecer? Ele se dissocia no cátion cálcio e gera 2 íons cloreto. Nesse caso, repare que ele gerou 3 partículas diferentes. Então, a minha concentração de partículas multiplica por 3. Então, ela passa a ser 0,3. Beleza? Reparem que agora eu percebo que eu não tenho a mesma concentração de partículas em todas as soluções. Então, vamos lá. A gente vai precisar relacionar cada uma dessas curvas com cada uma dessas soluções. Pessoal, olha só. Olha o que eu falei para vocês. Quanto maior a concentração do meu soluto em solução, menor a pressão de vapor. Reparem que de todos eles, o que tem maior concentração de partículas em solução é de cloreto de cálcio. Então, ele é aqui a minha curva 3. Tudo bem? Agora, consequentemente, quanto menor a minha concentração de partículas em solução, maior a minha pressão de vapor. Ou seja, eu tenho aqui a solução B, que é a que tem menor concentração de partículas em solução, sendo aqui a curva 1. Beleza? E agora aqui, consequentemente, só sobrou a curva 2 para a minha solução A. E letra B. Qual das soluções possui menor ponto de fusão? Conforme nós já falamos, quanto maior a concentração de partículas em solução, menor o ponto de fusão. Logo, a solução C é a que tem maior concentração de partículas, então ela vai ter o menor ponto de fusão. Beleza? Terminamos aqui a questão 1, vamos para a questão 2. Gente, a questão 2 é que a gente calcule a pressão osmótica de uma solução 0,3 mols por litro de cloreto de sódio a 27 graus Celsius e indique a classificação dessa solução em relação à pressão osmótica do sangue. Falou para a gente considerar que o cloreto de sódio encontra-se 100% dissociado e que a pressão osmótica do sangue a 27 graus Celsius é igual a 7,62 atm. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos calcular a pressão osmótica conforme ele pediu. Π, que é a pressão osmótica, vai ser igual à molaridade da minha solução, vezes o R, que é a constante dos gases, tá? Vezes a temperatura em Kelvin, vezes I, que é o fator de Van Hoff. Então, quero calcular a pressão osmótica. A minha molaridade é 0,3. Vou usar aqui a constante dos gases. Como eu tenho aqui em ATM, vou usar o valor para ATM, que é 0,082 o valor da constante, tá? Ter a temperatura em Kelvin, então eu vou somar aqui 273, eu tenho 300, vezes o fator de Van Hoff, tá? Que é 2, porque 2, o NaCl se dissocia em 2 íons, o íon sódio e o íon cloreto, então como está 100% dissociado, o I, que é o fator de Van Hoff, vai ser exatamente igual ao número de partículas que ele gera, ou seja, igual ao número de íons gerados na sua dissociação. Resolvendo agora aqui esse cálculo, eu tenho aqui uma pressão osmótica que é igual a 14,76 atm. Tá? Então, pessoal, reparem que essa solução em relação ao sangue ela é uma solução hipertônica. Por quê? Reparem que a pressão osmótica dele é maior do que a pressão osmótica do sangue. E, pessoal, isso é algo muito importante ser levado em consideração, por exemplo, durante a preparação de soros, já que esses soros, por exemplo, podem ter aplicação intravenosa. Então, olha o que acontece aqui. Imagine que eu tenha, por exemplo, aqui uma solução, tá? E eu tenho aqui dentro uma hemácia. Tá?
que vai acontecer? Caso eu coloque aqui, por exemplo, do lado de fora, uma solução que seja hipertônica em relação à hemácia, olha o que vai acontecer. Vai ocorrer o processo de osmose, e conforme nós já falamos, o processo de osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, olha o que vai acontecer. A água vai começar a sair de dentro da minha hemácia e vai para o meio externo. Então, isso vai fazer com que a minha hemácia ela, perca a água para o meio externo. Tá bom? Vai desidratar a minha hemácia. Agora, imagina a situação oposta. Eu tenho aqui, de novo, um frasco, coloquei aqui dentro uma hemácia, tá? E dentro dessa hemácia, eu coloquei ela agora no meio que é hipotônico. Ou seja, que tem uma concentração menor que a concentração da hemácia. O que vai acontecer agora, gente? Olha só, vai acontecer o seguinte. Nesse caso, eu como tenho uma concentração aqui dentro da hemácia maior que do lado de fora, a água vai começar a entrar na hemácia, tá? Então, isso vai fazer com que a minha hemácia comece a aumentar o volume, tá? Até que ela possa sofrer lise, ou seja, ela possa estourar, tá? De tanta água que tem dentro dela. O ideal é que eu tenha, por exemplo, no processo de preparação de um soro fisiológico, tá? Que eu tenha uma solução que seja isotônica em relação à minha hemácia. Porque caso ela seja isotônica, ou seja, eu tenho aqui do lado de dentro da minha hemácia a mesma pressão que eu tenho, a mesma pressão osmótica que eu tenho do lado de fora, eu não vou ter esse movimento de osmose, então eu consigo conservar a minha hemácia, tá? Da forma que ela já estava. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa aula, tá? Bom estudo para vocês.